Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai ver o caso Assunta Basterra, o caso de uma menina de origem chinesa que foi adotada por pais espanhóis e tinha tudo para ter levado uma vida muito feliz na Espanha, mas em algum momento as coisas deram errado. Nós vamos saber por quê. Vamos aos fatos. Assunta Yong Fang Basterra Porto, essa menina que vocês veem na foto, nasceu em 30 de setembro de 2000 em Yangzhou, na China, e foi adotada em 9 de junho do ano seguinte, com apenas 9 meses de vida. Os adotantes foram esse casal que você vê aí na foto, o casal espanhol, formado pela advogada de Santiago de Compostela, Rosário Porto Ortega, e o jornalista Alfonso Basterra Camporro, de Bilbao. Ele tinha 26 anos quando conheceu Rosário em 1990, e ela apenas 21. Após 6 anos de namoro, eles se casaram em Santiago de Compostela. A noiva era filha única de Francisco Porto, um renomado advogado que serviu por décadas como cônsul honorário da França, e de Maria del Socorro Ortega Romero, uma professora de História da Arte. O noivo, por sua vez, era filho do industrial de Bilbao, Ramon Basterra Santos, e da dona de casa Maria José Camporro, falecida 12 anos antes do casamento. Alfonso e Rosário resolveram optar pela adoção, incentivados pelos pais de Rosário, que queriam ser avós, e principalmente porque os médicos os haviam aconselhado a não ter filhos. Depois de um processo de 2 anos, um longo processo, em junho de 2001, eles viajaram para a China para procurar uma criança, adotando imediatamente Assunta e levando-a a Santiago, onde viviam. Desde muito jovem, Assunta se revelou uma menina de grandes capacidades. Sua precocidade e sua inteligência surpreendiam desde sempre. Ela frequentava aulas de inglês, francês, chinês, também fazia aulas de piano, violino e balé. Se dizia que aquela menina teria sido o que quisesse, devido ao talento em uma enorme gama de áreas diferentes. Assunta era muito apegada a seus avós maternos, que vocês veem aí na foto, Francisco e Maria del Socorro. A morte de ambos, em 2012, em um espaço de apenas 7 meses, afetou muito a menina. Como se isso não bastasse, seus pais se separaram no Dia dos Reis Magos de 2013, após uma discussão acalorada, quando Alfonso descobriu que Rosário foi infiel a ele com um homem casado. Assunta passou a morar com a mãe em seu apartamento, enquanto o pai foi viver com a família, primeiro em Burgos e depois em Bilbao. Mais tarde, ele regressou a Santiago de Compostela e começou a morar em um apartamento. Em junho de 2013, Rosário foi internada devido a um problema neurológico, fato que pareceu voltar a reunir o casal. Alfonso se ofereceu para cuidar dela e ajudá-la com Assunta. Mas, em troca, ele exigiu que ela deixasse seu amante. Rosário aceitou as condições. Posteriormente, ela recebeu alta, e Alfonso, cumprindo o que tinha prometido, começou a cuidar da filha e de Rosário. Mesmo ainda morando em apartamentos separados, pareciam, ao menos na superfície, haver voltado a representar a imagem de uma família idílica, como descreveu a empregada doméstica, que trabalhou durante 12 anos na casa da família. Mas a imagem da perfeição não durou muito. Naquele mês de junho, sem nunca ter sido esclarecido o porquê, incrivelmente, eles decidiram começar uma série de testes macabros com sua filha, testes que duraram 3 meses e que vamos relatar a partir de agora. No início de julho, acontecimentos inusitados começaram a ocorrer na casa.
Na madrugada do dia 4 para o dia 5, um homem mascarado tentou estrangular Assunta enquanto ela dormia no apartamento da mãe. Rosário contaria mais tarde que a menina deixou as chaves da casa do lado de fora. Na manhã seguinte, o casal decidiu estocar receitas e caixas de lorazepam, um poderoso ansiolítico indicado para o tratamento do transtorno de ansiedade e que causa grande sonolência. No dia 5 de julho, Alfonso foi à farmácia, onde comprou 50 comprimidos do medicamento. 4 dias depois, em 9 de julho, Assunta compareceu à sua aula de música, após ter passado a noite no apartamento de seu pai. Mas ela não conseguiu acompanhar a aula. Estava extremamente sonolenta, parecia uma sonâmbula, comentou sua professora. Na semana seguinte, Assunta passou alguns dias na cidade de Porto Novo, na companhia de amigos, regressando no dia 17, mesmo dia em que Alfonso, seu pai adotivo, voltou à mesma farmácia para comprar uma caixa de 25 comprimidos do mesmo medicamento, o lorazepam. Depois, ele voltou ainda à farmácia para pegar outra caixa, alegando ter perdido a anterior. No total, ele já tinha adquirido 125 comprimidos, somente no mês de julho. Os casos de sonolência pública de Assunta começaram a se acumular. No dia 22, ocorreu o episódio mais grave, na escola onde ela estudava. Não pelo estado da menina, que estava sonolenta, e isso já tinha começado a se tornar uma constatação comum, mas pelo que ela disse aos professores dessa vez, que seus pais abre aspas, traíam, que sua mãe lhe deu um pó branco, que a faz dormir por dias, fecha aspas. Nada se sabe sobre o que aconteceu naquela casa até 30 de julho, quando Rosário foi a uma consulta com o psiquiatra Ramiro Tourinho. Ela então mentiu para ele, dizendo que sofria de ansiedade e que precisava de receitas de lorazepam. O médico atendeu ao seu pedido e mais caixas de lorazepam chegaram à casa. Àquela altura, o casal já havia acumulado o medicamento para usar por meses. De 31 de julho a 20 de agosto, porém, Assunta se manteve longe deles, com sua madrinha na cidade de Vila Nova. Quando regressou a Santiago e voltou a conviver com os pais, Assunta se mostrou novamente incapaz de comparecer à escola e às aulas de balé, porque, segundo Alfonso e Rosário, ela não se sentia bem. Na véspera, Alfonso inacreditavelmente tinha ido de novo à farmácia para buscar mais 50 comprimidos desse remédio aí que você vê na tela, o lorazepam. Outro segredo da família que poucos conheciam é que Rosário, contrariando a promessa que tinha feito a Alfonso, havia voltado a se relacionar com seu antigo amante. No dia 20 de setembro, ela saiu de casa para se encontrar com esse homem, deixando Assunta o dia inteiro sozinha. Como a noite acabou se prolongando, Rosário ligou para Alfonso, disse a ele que estava com uma amiga e pediu para que ele cuidasse da menina. No dia seguinte, 21 de setembro, os três almoçaram juntos no apartamento de Alfonso, que foi quem preparou a refeição. Depois, passaram um tempo jogando cartas. Às 17h21, Assunta voltou sozinha para o apartamento da mãe, com a sonolência avassaladora que já tinha se tornado habitual para ela. Posteriormente, foi dito que, naquele momento, a menina já tinha ingerido naquele dia, sem saber, o que equivaleria a 27 comprimidos de lorazepam, o princípio ativo do medicamento Orfidal. Nesse momento, inclusive, a sua imagem vagando pelas ruas de Santiago foi captada por câmeras de segurança, conforme você vê aí na tela. 10 minutos depois, a mãe a seguiu de volta ao apartamento. Por volta das 18h20, uma jovem viu Alfonso com sua filha na rua, e instantes mais tarde, uma câmera flagrou o carro de Rosário com Assunta a bordo, e talvez com o pai escondido no banco de trás. Eles iam com destino a uma casa de campo pertencente à família de Rosário, na cidade de Tel, localizada a 15 quilômetros de Santiago. Ali chegaram às 18h31. Do que aconteceu lá muito pouco se sabe, exceto que naquela noite, Alfonso e Rosário acorreram a Santiago e, depois de fazer alguns telefonemas para amigos e familiares,
se apresentaram na delegacia de polícia para denunciar o desaparecimento de sua filha. Porém, bastou que os policiais trocassem algumas palavras com aqueles pais para perceberem que algo estava muito errado. Eles ainda não entendiam o que tinha acontecido, mas estavam prestes a serem apresentados ao mundo de mentiras, soníferos, cordas e assassinato. O corpo de Assunta, e essa é uma foto real, tirada no local, foi localizado na madrugada do dia 22 de setembro por 2 homens que circulavam por uma trilha na floresta na localidade de Tel. Era uma madrugada de lua cheia, e o corpo, que mal chegou a ser escondido, como vocês podem ver, era perfeitamente visível à beira da estrada. Suas mãos e pés estavam amarrados por cordas de cor laranja, que viriam a se tornar peças importantes depois na acusação. Uma vez que a polícia foi acionada, os investigadores liderados pelo chefe do Tribunal de Instrução de Santiago, José Antônio Vázquez Taín, constataram que a menina havia morrido em outro lugar, que não a estrada, essa estrada da foto, onde tinha sido encontrada, e que não havia sofrido violência sexual. Com o corpo encontrado, as investigações se aprofundaram e uma autópsia foi realizada. Os legistas determinaram que a morte de Assunta foi provocada por asfixia. Também determinaram que a menina tinha no sangue, no dia do assassinato, 0,68 mg de lorazepam por mililitro de sangue. Dose, segundo eles, altamente tóxica e, como a gente falou, equivalente a 27 comprimidos do produto. As pistas apontaram, desde o primeiro momento, para o ambiente mais próximo e, mais especificamente, para os seus pais. Entre as questões mais relevantes estavam as contradições de Rosário, que mudou a versão que deu à polícia sobre o que tinha feito na tarde em que Assunta desapareceu. Assim, embora ao relatar seu desaparecimento ela assegurasse que a menina havia ficado estudando em seu quarto, Rosário mais tarde disse que Assunta havia ido com ela para a casa de campo de Tel e que, quando ali chegaram, ela quis voltar, então a deixou na rua, perto de casa. Os investigadores acreditavam que Rosário tinha mudado de versão ao saber das imagens das câmeras de segurança que a mostravam no seu carro com Assunta a caminho de Tel. Diante das contradições, Rosário foi presa no dia 24 de setembro, 2 dias após o corpo ter sido encontrado e logo após o velório de Assunta. Já Alfonso, desde o primeiro momento, afirmou que depois da refeição em família em seu apartamento, ele permaneceu lá por toda a tarde, cozinhando e lendo. Uma única testemunha questionou a versão, uma antiga amiga de Assunta, que disse tê-lo visto na companhia da vítima naquela tarde na rua. O que o colocou, porém, definitivamente na lista de suspeitos foi que, 3 horas depois de apresentar a denúncia pelo desaparecimento de sua filha, ele disse na frente dos policiais que, abre aspas, ela ia aparecer morta, fecha aspas. Vários investigadores também apontaram o fato de que, quando foram ao apartamento do pai naquela noite, observaram que não havia nada pronto para o jantar, apesar de Alfonso ter dito que, quando saiu para prestar queixa, já estava esperando Assunta para a refeição. O DNA de Alfonso também foi localizado pela Guarda Civil sobre uma almofada encontrada no porta-malas do carro de Rosário. Esse mesmo carro continha DNA de Assunta em um fluido encontrado no tapete da parte de trás. Uma bomba relógio que explodiu nas primeiras semanas e que piorou substancialmente a situação de Alfonso foi o material encontrado em seu computador. O pai de Assunta armazenava material erótico de meninas asiáticas, muito jovens, em seu laptop. Também armazenava fotos, como essa que você vê na tela, da própria Assunta, em posições e situações que a polícia também considerou sexualizadas e inadequadas. Surgiu aí a desconfiança de que Alfonso era um pedófilo, com especial predileção por meninas de origem asiática, embora nunca tenha sido provado que algum dia ele abusou de Assunta. Alfonso foi finalmente preso no dia 25 de setembro, acusado do assassinato de sua filha adotiva. Outro ponto instigante e que gerou controvérsia para os investigadores foi o desligamento do alarme da casa de campo de Tel desde o início da tarde do dia 17 de setembro de 2013, alguns dias antes do assassinato,
até as 22h40 daquele dia. Tanto Rosário quanto Alfonso se surpreenderam ao serem questionados sobre esse fato, negando inclusive que tenham ido até naquela tarde. No entanto, reconheceram que ninguém mais possuía as chaves daquela casa ou estava ciente do alarme. Rosário garantiu que Assunta tinha passado aquela tarde com o pai e que não foi à escola no dia seguinte porque, segundo um comunicado enviado ao diretor, havia tomado um remédio forte que a fazia vomitar. Alfonso, em outra contradição do casal, afirmou que não viu Assunta naquela manhã, apesar de ter avisado Rosário por mensagem de celular por volta do meio-dia de que, abre aspas, ela estava melhor, fecha aspas, e que iria subir um momento para vê-la. A babá da menina, por sua vez, disse que tinha certeza de não ter visto Assunta na casa de campo naquele dia. Um ponto-chave na investigação era a corda de cor laranja encontrada no corpo de Assunta. Uma análise pericial permitiu constatar que a corda coincidia nas propriedades físicas e na composição química com cordas recolhidas na casa de Rosário, em Tel. No entanto, e apesar de múltiplos estudos a que o material foi submetido, os testes não permitiram estabelecer um vínculo definitivo entre uma corda e outra, motivo pelo qual não foi possível estabelecer durante as investigações evidências de que a corda tivessem uma origem em comum. No entanto, restos biológicos de Rosário Porto foram encontrados numa máscara recolhida numa lata de lixo da casa de campo de Tel, onde apareceram um fio laranja e 2 maços de papel, um com DNA de Assunta e outro com uma mistura de DNA da menina e de sua mãe adotiva. E se o caso já estava cheio de contradições e evidências desconexas, apareceu um novo indício que ameaçava abalar todo o trabalho realizado até então. A camiseta que Assunta estava usando quando foi encontrada continha restos biológicos que incriminaram um terceiro suspeito identificado por meio de teste de DNA. A identidade desse terceiro suspeito, no entanto, nunca veio a público. Comprovou-se, porém, que esse homem, que o material genético era compatível com a amostra, estava em Madrid na noite do crime, e não em Tel, onde se sabe que ele foi cometido. Mais uma pergunta a acrescentar no caso, e que jamais foi respondida a contento. O casal foi levado a julgamento em outubro de 2015. A promotoria apresentou as evidências que tinha contra Alfonso e Rosário, salientando a administração prolongada de grandes doses de sedativo à menina, procedimento que vinha se alastrando por pelo menos 3 meses, segundo análises químicas feitas no cabelo de Assunta. Tanto o pai quanto a mãe da menina atribuíram a sonolência e a falta de coordenação aos anti-histamínicos que ela estaria tomando para aliviar uma alergia. No entanto, não existia nenhum histórico médico que comprovasse essa condição. Depois de um julgamento que reconstruiu, ao longo de 23 dias, a história de Assunta, um júri popular declarou Rosário Porto e Alfonso Basterra culpados do assassinato de sua filha. O júri considerou provado que, por acordo mútuo, eles deram repetidamente lorazepam à sua filha em doses altas e que também fizeram em conluio no dia da sua morte. Eles a levaram para o chalé de Tel. Então, com a menina prestes a morrer, amarraram suas mãos e pés para que ela não pudesse se defender e, finalmente, a mataram por asfixia. 2 semanas depois, veio a sentença do caso, que os considerou culpados, mas com agravamento de parentesco, bem como a circunstância específica da traição. Ambos foram condenados a 18 anos de prisão cada. Também foi estabelecido que ambos serão desqualificados para exercer o poder paternal ou tutelar para o resto de suas vidas. Cada um deles deve pagar pela metade das custas judiciais. Uma vez encerrado o caso, é difícil entender o que levou a esse crime tão hediondo. Tratava-se de uma menina jovem, talentosa, inteligente, extremamente bem educada. Se mesmo assim ela ainda, por algum motivo, representava um estorvo para a família, teria sido fácil, entre aspas, se livrar da menina, mandando-a para estudar no colégio no exterior, por exemplo, já que Rosário tinha herdado uma quantia significativa de dinheiros e bens, e os recursos financeiros não teriam sido um problema para a família. O que então aconteceu? É difícil dizer. Teria sido ideia de Rosário
que sentia ciúme do brilho e talento da menina e teve medo que Assunta pudesse obscurecer a sua figura em algum momento? Houve de fato algum abuso sexual por parte do pai, que parecia ser um pedófilo com predileções por meninas asiáticas? Ele assassinou para encobrir esse tipo de crime? A Rosário sabia desses supostos abusos, se é que eles ocorreram? Ela ajudou no acobertamento? Ou foi isso que fez explodir os seus ciúmes? Porque a menina foi drogada com sedativo por meses, pelo menos 3 meses a fio, de modo a viver quase como um zumbi. É muito difícil responder essas perguntas, e elas podem soar bizarras, mas todas as circunstâncias envolvendo esse caso são bizarras. O que sabemos apenas é que se trata de um quebra-cabeças, sombrio, muito bizarro, carregado de ressentimentos e manipulações, e que quando veio a público, assolou e chocou todo um país e o mundo. E fica a pergunta final, a grande pergunta: por que Assunta teve que morrer? Eu não sei responder essa pergunta, acho que muito dificilmente alguém sabe responder, exceto talvez Rosário e Alfonso. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum palpite, deixem aí nos comentários, comentem um caso. É um caso extremamente sinistro. Ele virou, inclusive, série na Netflix. Se vocês procurarem na Netflix, no catálogo deles, o caso Assunta, vai ter lá uma minissérie documental, são 5 ou 6 capítulos, não lembro ao certo, que traz com maior profundidade o caso. Então, se vocês tiverem interesse, eu sugiro esse material da Netflix. De resto, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a quem acompanhou o vídeo. Um grande abraço e até a próxima.